Olá, querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e para mim e toda a equipe da nossa querida ADC-TV é uma honra poder estar com vocês falando aqui direto dos estúdios da ADC-TV e encontrar todos vocês, professores de escola dominical, que são sementes que Deus plantou nas igrejas locais espalhadas por esse mundo inteiro. Louvamos a Deus por poder fazermos parte desta equipe. E eu quero dizer para vocês que é muito bom estar com vocês e a gente sempre ama estar com vocês aqui, mas dessa vez eu peço que vocês orem por mim na condução aqui dessa nossa pré-aula, porque eu estou acabando de sair aqui de uma gripe muito forte que ocorreu sobre a minha vida e inclusive me atrasou aqui nas gravações da ADC-TV e nesse vídeo talvez a minha voz esteja um pouco enasalada, então eu peço que você considere isso e olhe para o conteúdo santo da nossa lição. Estamos chegando na 12ª lição do trimestre terceiro do ano de 2023, na classe de adultos, estudando com o pastor Douglas Batista, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Nós podemos observar pelas mídias do mundo o quão forte é o apelo do espírito da Babilônia que move as estruturas deste mundo secular que é regido pelo príncipe desse século, o próprio Satanás, o verdadeiro anticristo que com o seu espírito motiva as coisas como são neste mundo dos homens. E assim como Nimrod, lá no passado, na construção da Torre de Babel, a Babilônia ela tem essa característica de levar multidões ao vale, levar multidões a propostas de facilitação e cercar com muros poderosíssimos, e então, como Nimrod caçador, prendendo a sua caça dentro da grande armadilha. O modo de vida de Babilônia, o que ela propõe e oferece, é o grande engodo, é a grande armadilha, é a grande prisão. Por isso, você vê nesse mundo pós-moderno, pós-humano, pós-cristão, você vê tanta condição, tanta tecnologia, tanta riqueza, dizem os entendidos em economia e finanças, que a crise do mundo hoje é um excesso de moeda emitida pelos bancos centrais do mundo inteiro. Veja só, há um excesso de capitais e aí então o mundo precisa inflacionar-se para ajustar as demandas ao excesso de dinheiro e a conta poder fechar. Ou seja, nesse mundo de tanta riqueza, facilitações, tecnologias, avanços tecnológicos na área da robótica, da física, da astronáutica, da bioquímica, da farmacêutica, etc. e tal, você vê uma legião de pessoas deprimidas, sem sentido de vida, não é? Se alimentando do alimento que Babilônia lhes oferece, e o final disso é um vazio na alma e um excesso, inclusive, de pessoas deprimidas e que tentam fugir dessa vida pelo caminho da interrupção da mesma. Você entende do que eu estou falando. Mas discutimos muito sobre o espírito da Babilônia, essa armadilha, esse modo de vida, a forma como as pessoas se portam, como elas se comportam, como elas se expõem, como elas se relacionam. E agora nós estamos chegando para o final da lição e aí nós estamos propondo saídas para a humanidade desta armadilha que este espírito de Nimrod, o espírito do anticristo, proporcionou à humanidade. E na lição de número 12, proposta para o dia 17 de setembro de 2023, que também será o Dia Nacional da Escola Dominical, o tema da nossa lição é Sendo a Igreja do Deus Vivo. A leitura bíblica em classe para esse domingo vai estar em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 ao 16, e fazendo uma junção, um link, não é, com Efésios capítulo 5, versos 25 a 37 e depois o verso de número 32. E nós chegamos no texto áureo da nossa lição. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da
igreja, ou seja, este relacionamento místico que Cristo tem com a sua igreja. Muitos dizem que a igreja está acima da Bíblia, que a igreja tem a sua autoridade, que ela é santa, que ela tem poder, que ela tem isso e mais aquilo. Nós, protestantes, por sua vez, falamos da igreja como o corpo místico de Cristo e nós pregamos um verdadeiro relacionamento desta noiva, desta igreja, que ela não é visível, mas é real, ela é indestrutível porque o Espírito de Cristo está nela e ela está sendo preparada para o encontro triunfal com o Senhor e os seus membros, os salvos, aguardando a glorificação do seu corpo, seja no arrebatamento ou seja na ressurreição. E aí, então, esse relacionamento místico vivo, real, ele é aquilo que nós vamos discutir aqui nesta lição. E esse relacionamento é o grande mistério. Como Cristo conhece aqueles que são seus, 2 Timóteo 2:19, o apóstolo Paulo diz que o firme fundamento de Deus continua tendo este selo. Deus conhece aqueles que são dele, então só Deus pode dizer quem é. Você pode ser membro de qualquer denominação cristã ou religiosa, mas o nome escrito no livro da vida, o receber o seu arrependimento como verdadeiro, o envio do Espírito Santo como agente da verdadeira regeneração, da conversão, da metanoia, das estruturas de concepção, só Deus é que sabe, conhece onde estão os salvos de fato. Então, grande é este mistério e, na verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, ou secularizada, ou babilonizada, pois ela é a guardiã da verdade que está sendo revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então, essas características da igreja são características que nós abordaremos com o pastor Douglas Batista nesta lição. Uma igreja que ela já se conformou com Babilônia, com o espírito de Babilônia, com o comportamento de Babilônia, esta não será uma igreja recebida pelo noivo no dia da sua vinda. Da introdução, nós passamos rapidamente para chegarmos no nosso primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo. E o primeiro subtópico, ou melhor, voltamos aqui à tela e vamos achar aqui a síntese do tópico. A igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ela é a fiel portadora da verdade do Evangelho. Então, muitos pregam o Evangelho que não existe. Mas o verdadeiro evangelho está no coração e na boca daqueles que são os verdadeiros salvos. São salvos porque conhecem o verdadeiro evangelho. E aí nós chegamos no primeiro subtópico, a casa do Deus vivo. Então Paulo, ele orienta Timóteo a andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, esta expressão casa de Deus, ela tem um relacionamento com a casa do Senhor, que seria o próprio templo lá de Salomão, que é a igreja do Deus vivo, né? Inclui o conjunto de membros da igreja. Então, Deus é vivo, regenera o pecador e o torna vivo, estava morto em delitos e pecados, na igreja ele está vivo pelo Espírito do Deus vivo. Então, nós temos aqui a continuação do nosso tópico, subtópico, fora essa questão da casa de Deus, a casa do Senhor, nós temos ainda domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus e a sentença Deus vivo, ela vai então falar de um Deus pessoal, que não está morto, que não é um objeto, que não é uma energia, que pode estar atuando, mas não tem pessoalidade. E muito menos tem ação direta na sua criação. E aí o nosso comentarista vai dizer que o Deus bíblico, além de ser pessoa, ele atua
na história humana. Então você vai vendo pequenos atos do Deus Criador na história e no final você vai vendo certos acontecimentos e você chega à conclusão. Isto não poderia ter acontecido se não fosse a providência e provisão de um Deus vivo, verdadeiro, pessoal, muito sábio e perfeito nas suas decisões. Aí, como subsídio, eu trago para vocês, para já começarmos a lição, e você pode entrar nesses 5 tópicos que eu coloco como subsídio aqui, que vão enriquecer demais sua aula. Primeiro, você pode discutir que a igreja primitiva não cultuava em templos cristãos, porque nem o termo ou a alcunha cristão existia ainda na igreja primitiva, só mais adiante ela vai sendo reconhecida como os cristãos, os seguidores do Cristo, né? O Templo de Jerusalém, como a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, a primeira igreja, ela é basicamente composta de judeus. O templo, então, é o centro das atividades religiosas daquele grupo ali. Porém, as viagens missionárias de Paulo, através das sinagogas, que, segundo a tradição, são fundadas por Esdras, no pós-exílio babilônico, né? Ele vai então, através das sinagogas, expandindo o evangelho para o mundo e a igreja vai subindo de patamares. Ela sai do templo em Jerusalém, ela sai daquela visão judaizante, ela vai pelas sinagogas crescendo e se expandindo pelo mundo, não se secularizando, mas ela vai então tomando forma e corpo. Quer ver só? No ponto 4 ali, eu coloco para você, a igreja conforme se expande, vai se definindo em casas. Então ela não tinha templos, mas agora ela tem as casas. E as suas reuniões vão se tornando específicas no primeiro dia da semana, como era a questão do partir do pão. A igreja adquire governo e forma o seu próprio ministério, primeiro com diáconos, com presbíteros, e lá adiante nós vamos ver também a importância dos profetas. 5. A igreja adquire governo e forma seu próprio ministério, portanto não se pode pensar em uma igreja informal. Quando você volta para esses termos aqui, domésticos da fé, plural, família de Deus, plural, corpo de Cristo, parece uma unidade, mas você vai ver você é feito de membros, e Paulo fala de membros formando um corpo coletivo. O templo de Deus formando, como diz Pedro, formado por pedras vivas, cada crente uma pedra viva, mais uma vez um conjunto. Isso vai dando a ideia de que não há uma igreja solitária, não há uma igreja individual. Assim como não pode haver também uma igreja informal. Ela tem uma formalidade, ela tem uma estrutura, ela tem uma governança, ela tem uma forma sistemática de agir, de existir. Ou, se usarmos a metáfora do corpo como um organismo, ela é composta de órgãos e aí eles entram em funcionamento metabólico, etc. Mas não dá para pensar, eu como templo, Deus amou o pastor Kleber de Amorim de tal maneira. Não, Deus amou o mundo, sempre no coletivo, sempre na plenitude das coletividades. Deus operando de forma plural e abrangente. Isso porque muitos hoje em dia na modernidade, eles vão tornando essa visão de igreja um pouco informal, porque não querem estar sujeitos a isso que nós colocamos agora, governo, a uma forma, a uma liturgia, a uma sistemática de coisas. 2. Coluna e firmeza da verdade. A igreja, então, é o fundamento que sustenta essa verdade. E, além de tudo, ela é guardiã, né? E a verdade o que é? São as boas novas de salvação e suas doutrinas imutáveis, que a gente já vai falar aqui também. Portanto, é a responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Então, ela tem uma verdade. Essa verdade precisa ser propagada e não ensimesmada nos crentes dentro da igreja. E dentro da igreja interna corporis, a liderança desta igreja deve estar preparada para repudiar aquilo que não faz parte do Evangelho, aquilo que é pseudo, aquilo que é falso.
Vamos passar aqui. Então, o nosso subsídio, coluna e firmeza da verdade. Verdade, como eu poderia defini-la? É a realidade digna de confiança, é o absoluto, o invariável, o definitivo. É a ponte que nos leva à satisfação e à plenitude. A mentira e o relativismo são as formas antagônicas ao perfeito, ao bom, ao belo e ao justo. Então hoje se fala, cada um tem a sua verdade, mas há uma verdade absoluta. E você pode ver que as discussões infindáveis, elas geralmente nascem dos relativismos da verdade. Ainda, a igreja, por sua vez, não é a verdade. Muito menos possui essa condição, justamente por não ser constituída de elementos perfeitos, ou seres humanos que fazem parte da igreja. Pelo contrário, são imperfeitos. Mas ela é representante e a representação da verdade, pois nela os efeitos da verdade se manifestam. Mesmo imperfeitos, o amor de Deus se manifesta em nós. A justiça de Deus se manifesta em nós. Então o juízo divino, ele se manifesta em nós. Deus nos escolheu, ele nos justificou, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. 3. Grande é o mistério da piedade. Então, o mistério da piedade é o título do subtópico de número 3. Mistério, no grego mistério, é aquilo que realmente precisa ser revelado, ou aquilo que está sendo revelado mais para poucos. E piedade é a fé, porque os crentes creem assim, porque os cristãos se portavam da maneira que se portavam na igreja primitiva no tempo de Paulo. Então, esta verdade é revelada aos santos, como diz Colossenses 1:26, né? E retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. E este mistério da piedade, ele está contido lá em 1 Timóteo 3:16, e Paulo ele resume o que é esse mistério. É o Cristo que se encarna e é justificado em carne, né? Foi perfeito, foi o sacrifício perfeito por todos nós. Ele é contemplado pelos anjos que, segundo o apóstolo Pedro, prescrutaram esse mistério, queriam entender e não conseguiram entender. Essa fé é pregada entre os gentios, porque, como já falamos, a igreja sai desse ambiente judaizante ou judaico e vai para as gentes. Então há um romper de paradigmas, há uma transposição ou um transbordar de consciência da revelação divina, sai da lei de Moisés, do povo de Israel e vai para o mundo inteiro e conciliar essa questão da justificação pela fé, do sacrifício de Cristo por toda a humanidade. Talvez nações muito longínquas do ambiente bíblico podem dizer, mas o que nós temos a ver com esse Cristo que morreu lá em Jerusalém, que é judeu, etc. e tal. Então esse transbordar é criar essa ponte, é fazer esse evangelho ser significado no coração das gentes, que é um grande mistério também da nossa fé. Então, Cristo ser crido no mundo, por exemplo, eu moro em Criciúma, além do Atlântico, né? Você sai do Oriente Médio, passa o Atlântico, essas terras não eram conhecidas naquela época, já eram visitadas pelo amor e o carinho de Deus, e o Senhor Deus na eternidade já via esse dia eu gravando essa aula para você e você me assistindo depois de eu gravar. Então, tudo isso fala desse evangelho que é pregado entre os gentios, porque nós somos gentios. E mais, esse evangelho é pregado e ele é crido, né? E depois, Cristo, depois de fazer tudo isso, é recebido de fato na glória. E aí nós temos o nosso subsídio para esse tópico número 3. Olha só, Cristo deu graças por revelar a verdade do evangelho aos pequenos, ou aos simples, como você queira. Mateus 11:25. Algo tão óbvio para nós hoje como a encarnação do verbo divino, de fato era um escândalo para aquela época, porque nós fazemos parte de uma sociedade que foi cristianizada. Mas Deus se tornar carne, isso vai contra a visão gnóstica da época. A matéria é má. Platão já havia dito que o corpo é a prisão da alma, você precisa morrer para a alma se libertar. Como Deus vem
habitar, tabernacular num corpo que é mau, que é a prisão da alma nessa matéria. Isso é impensável. E para os judeus, eles não aceitaram a ideia de Deus ser e estar em Cristo. Isso é uma blasfêmia, como alguém se proclamar Deus além do Deus de Israel, Yahvé, Elohim, Adonai, não é? Então era tudo muito louco para os padrões da época, mas a igreja, graças a Deus, ela venceu, rompeu barreiras e se estabeleceu. Cristo pregado entre os gentios fala de um Messias derrotado, algo inconcebível para a história de Israel. Então, o mistério da piedade é muito profundo e deve ser analisado com muita parcimônia, paciência, e é o que vai nos alimentar durante toda a nossa jornada como cristãos. Cristo e o relacionamento com a igreja. Então, o mistério da piedade começa a tomar forma nesse segundo tópico da lição. E a síntese nos diz que a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. E aí nós estamos, como você pode ver, com um probleminha aqui nesse nosso aparelho, mas deu, graças a Deus. Santificação e pureza, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, Efésios 5 e 26. O que vai nos ensinar essa questão da lavagem com água, como eu coloquei destacado ali em preto? Ainda nesse subtópico, nesse sentido, então, lavar com água, Cristo ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra é a água que vai nos limpar. Então, a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Então, a santificação é o meio dessa jornada. E a glorificação final de Cristo, e a glorificação final no dia de Cristo, a glorificação do corpo, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação daqueles que serão arrebatados. Então, como subtópico, olha só que bonito esse verso de Ezequiel, capítulo 16, verso 9, quando Deus, através do profeta, vai falar o que ele pensa, acha, e como ele observou Jerusalém quando a amou. Eu te lavei com água, eu enxuguei o teu sangue, eu te ungi com óleo. Então, lavagem, banho, é símbolo de purificação do ser humano em seu trato com as coisas divinas. O sumo sacerdote deveria lavar-se antes de ministrar a expiação anual de Israel. Olha o que diz lá Levítico 16 e 4. Vestirá ele a túnica santa de linho, estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então, a salvação é essa veste de linho. E ela não pode estar posta sobre um corpo sujo, um corpo pecador. Por isso que nós precisamos da santificação, como se fosse uma higienização da nossa alma ou do nosso verdadeiro ser. E aí, então, nós estamos preparados para, inclusive, sermos usados por Deus como sumo sacerdote para a ministração da salvação na vida de pessoas. Subtópico 2, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí nós temos aqui ainda nesse subtópico a palavra mácula e a ruga, que significa uma ordem moral e uma ordem espiritual. Então, a moralidade está no comportamento e a espiritualidade está na nossa nova natureza. Uma igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. E aí eu coloquei para vocês aqui Gênesis 24, capítulo 15 e 16, quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaque. Então, nessa alegoria, ou analogia, nós podemos comparar Abraão com Deus, Isaque com um filho, Eliezer como o Espírito Santo e Rebeca como a igreja. Então sucedeu que antes que ele acabasse de falar, porque ele orou pedindo um sinal a Deus, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então aqui nós estamos falando de família, mais uma vez a coletividade. Você não pode ser salvo sozinho, você precisa fazer parte de uma família. Saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Então, além de estar em família, ela foi forjada para o trabalho. Então, a igreja ela é coluna
e guardiã da verdade. E o que ela faz com esta verdade? Ela trabalha esta verdade para que outros a conheçam. Então, estar em família, estar preparado para o trabalho. A donzela era muito formosa à vista, ela não tinha ruga, ela não tinha defeito. Era virgem, então ela não tinha mancha. O sem ruga fala da vida espiritual, virgem da vida moral, como foi comentado em nossa lição. E a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Ela era responsável. Olha então características da verdadeira igreja. Ela vive em família, ela trabalha, ela é espiritual, ela é moralmente pura e ela tem consciência das suas responsabilidades. E aí chegamos no nosso terceiro tópico, indo para o final da nossa lição. As armas da igreja do Deus vivo. Zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. Essa é a síntese do nosso terceiro tópico, então. Vamos para o nosso primeiro subtópico. O zelo pela verdade. Você pode notar que aqui na minha lâmina eu já coloquei um pequeno e breve comentário embaixo do próprio texto da lição. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. O Evangelho é a única verdade. Essa coisa de relacionarmos a salvação a outras propostas de fé, isso se chama panenteísmo. Isso é uma forma de universalismo e nós não podemos aceitar isso. Deus amou o mundo e é através de Cristo que o mundo deve ser salvo. A igreja, então, é a fiel depositária dessa verdade e deste evangelho. E Paulo fala que são dispenseiros da mensagem da redenção. Aí, quando eu estudava administração, quando visitamos os conceitos de contabilidade, a gente aprendeu lá na faculdade, quem é administrador aí vai saber disso, que os primeiros conceitos de contabilidade, de conta, né, do almoxarife, surgem nas dispensas dos mosteiros. Então, contar as provisões garantiriam a subsistência dos internos. Qual é a função do contador, do dispenseiro? É projetar o mês. Por quê? Porque em determinadas regiões você não tem condições de estar sempre colhendo ou caçando, e aí então você precisa abastecer as dispensas porque os viajantes passarão na próxima a viagem, e essa viagem dura lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ele faz o cálculo, abastece as dispensas e vai liberando a cada dia a porção da dispensa para que não haja desperdícios e não haja então a falta. Então a igreja ela precisa administrar a verdade confiada a ela. Então, para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos, como 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo fiel, as 10 minas. As referências estão aí na tela. E aí eu coloco ali que o servo cuida do que não é seu, então eu não posso me adonar do evangelho, eu vivo para o evangelho e não do evangelho. Os talentos e as minas são responsabilidades dos servos, e essa responsabilidade é multiplicar. E o mordomo não trabalha por herança, como era o caso de Eliezer na casa de Abraão. Então eu trago aqui um texto de um estudo que eu peguei do pastor Glênio Paranaguá, e ele conta aqui, Jesus contou 2 parábolas de aplicação prática para o seu viver cristão. Uma foi a dos talentos, em que o Senhor deu a 3 servos distintos, quantidades diferentes de talentos, e a outra, onde foram dadas as mesmas quantidades de minas a 10 servos. Então, elas são 2 situações, mas que têm praticamente a mesma verdade como pano de fundo. O talento era uma medida de peso de prata ou ouro, que variava entre 35 a 45 quilos, dependendo da sua origem, enquanto a mina era uma medida equivalente a cerca de 1 quilo ou 10 dracmas, ou 100 denários, pagamento de um trabalhador por mais de 3 meses. Trago isso aqui a título de curiosidade para subsidiar a nossa lição. O zelo ainda pela verdade. Todas as parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar.
A igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica, mas com muita fidelidade. E Deus constitui líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. De novo, a igreja tem a sua formalidade, a sua organização. Você não pode se desigrejar, se solitarizar, solitudizar, porque hoje pegou moda falar em solitude. Ah, não sou um solitário, eu vivo em solitude, em contemplação e coisas parecidas. Isso é muito arrogante, isso é muito egoísta, isso é também muito narcisista e beirando as raias do hedonismo. A igreja deve viver em união, em comunhão. A igreja primitiva vivia assim. Sobre a égide da doutrina dos apóstolos, com a coinonia, com a união, ela vive em oração e ela parte o pão juntos. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico que nós já conversamos aqui, ao ecumenismo, que tem uma face dele, esse panenteísmo que eu falei para vocês, e junto vem o sincretismo religioso, que é esse agregamento de outras concepções de fé ao evangelho. E como subsídio para esse segundo tópico aqui, ao referir-se às Escrituras, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, Paulo está citando a lei de Moisés, os profetas e os salmos, como acontece lá em Lucas 24 e 44. E ele está falando do Antigo Testamento, ele não tem a noção que o que ele escreve vai se tornar Bíblia um dia, ou Novo Testamento. Porém, o cânon bíblico é composto também do Novo, que tem no Evangelho eterno sua base, que é confirmada por edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que eu falei que ia aparecer aqui, e a figura dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, na construção da economia da salvação, a pedra angular é Jesus, que sustenta a salvação de Deus, que é o Criador do mundo inteiro, querendo ou não as pessoas que não são cristãs e manifestam algum tipo de fé em uma divindade. Seja ela uma energia, uma força, um pensamento, uma ideia, o nosso Deus, ele é pessoal, é o Criador do céu e da terra, e a Escritura Sagrada, ela já deu provas, já deu amostras de que ela é a verdade, passa o céu e a terra, as suas verdades reveladas ao homem em forma de letras para que Deus possa ser provado, elas não passam. O ensino da verdade. Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo para o estudo da Bíblia, quando a exposição da Bíblia não é o cerne, então, da pregação. E hoje você tem exemplos aí de eventos, congressos, seminários e vigílias e todos esses ajuntamentos de cristãos, e você vê que, na verdade, a palavra de Deus, ela não é o centro dessas reuniões, porque o que está em voga ali é o culto à personalidade, a fama, é o evento, é o momento, se prioriza a emoção e não a palavra de Deus. Somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. E depois, quando passam essas ondas, esses modismos, né, a história da igreja está aí para provar que só quem resiste e fica firme são, de fato, os fiéis. Então, sejamos a igreja de Deus e vamos lutar pela verdade, vamos cuidar da verdade que a nós foi revelada e vamos administrar bem o bom tesouro de Deus em nossa vida. Chegamos à conclusão da nossa lição, pedindo que você ore por cada pessoa envolvida nesse expediente, que você dê like nesse vídeo se você chegou até aqui conosco, que você compartilhe em suas redes de relacionamento e, através desse ato generoso, você nos faça um pouco mais relevantes nessa plataforma. E no demais, pedimos ao Senhor que nesse próximo domingo você seja plenamente abençoado em sua aula, em nome de Jesus. Até a próxima, a 13, findando esse trimestre, e que Deus nos guarde e estejamos muitos dias juntos aqui ainda. Tchau, até a próxima.